sua casa, sua vida, sua família. Me alegro muito com a presença do meu amigo Gedaías, que está ali atrás. Prazer te receber aqui, viu, Gedaías? Quando quiser aparecer, fica à vontade. Gedaías é amigo de velhos tempos aí, caminhada antiga. Muito feliz em te ver aqui nessa noite, amém? Prazer cultuar contigo. Os irmãos que têm celular, por favor, coloquem no modo avião, no silencioso, e vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos dar continuidade aqui aos nossos sermões escatológicos. Hoje nós vamos falar sobre o estado intermediário. Terça-feira passada nós estivemos falando sobre o estado eterno, né? O estado da alma, se o juízo de Deus ou a vida eterna seriam passageiros ou eternos. Então hoje nós estamos cumprindo um cronograma de 6 mensagens. São um mês e meio, um ano é muito, né? Um mês e meio que nós estamos falando sobre escatologia. Nós já estivemos falando sobre alguns temas. Graças a Deus falamos sobre segunda vinda, ressurreição dos mortos, juízo final. Falamos também sobre, o primeiro sermão foi os sinais dos tempos. Hoje é o 6º sermão, o estado eterno, o último. E hoje agora o sermão é o estado intermediário. Então nós vamos estar falando sobre esse tema, que é um tema difícil, é um tema que é pouco falado, é pouco abordado. Você vai encontrar principalmente esse tema nas sistemáticas e alguns autores aleatórios que escrevem sobre isso. E é um tema bem complexo, na verdade, porque vai envolver muita parte filosófica. Como vai faltar algumas respostas, principalmente sobre o contexto bíblico, vai adentrar o campo da filosofia. Aí vão nascer muitas teorias sobre isso. O último sermão que foi pregado aqui, sobre o estado eterno, diferente, estado eterno e estado intermediário. O estado intermediário está dentro do estado eterno. Mas a última mensagem que foi pregada sobre o estado eterno, nós já frisamos alguma coisa sobre a questão dessa disputa, digamos assim, porque essa mensagem ela vai estar baseada no pensamento de duas opiniões. Os crentes que acreditam na imortalidade da alma e dos crentes que acreditam no sono da alma. Em outras palavras, os crentes que acreditam que os que já morreram estão conscientes, os com Cristo no céu e os sem Cristo no inferno, e os que já morreram, os que acreditam no sono da alma, acreditam que todos, tanto ímpios como crentes, estão dormindo esperando o arrebatamento da igreja. Bom, esse estado eterno, ou estado intermediário, melhor dizendo, ele vai acontecer entre a morte e a ressurreição. A pergunta é, onde é que estão os crentes e os ímpios que já morreram? E desde Agostinho de Hipona, essa ideia ela já vem sendo ensinada. Na verdade, Agostinho de Hipona foi um grande pai católico, grande influenciador de Calvino e de Lutero também, considerado por muitos o maior teólogo do primeiro milênio da igreja. E Agostinho de Hipona acreditava, na questão da imortalidade da alma. Nesse inteirinho, na Idade Média, nasceu a ideia do purgatório. Inclusive, nessas mensagens que eu tenho pregado aqui, eu tenho falado muito a respeito do purgatório. Imbus Pato, Libus Infanto, Sheol, Geena, Tártaro, Hades, terceiro céu, paraíso, que são os termos que nós damos. Como eu estou dando uma pesquisada sobre isso em alguns escatólogos, se a gente fosse falar de todos esses pontos, a gente sem exagero, a gente teria que ter um culto para cada sentido de inferno. Seria um culto só para você entender o que é Sheol, um outro para entender o que é Geena, um outro para entender o que é Tártaro, e aí vai embora. Então o assunto é muito exaustivo mesmo, muito intenso. Mas a gente consegue entender. Quando chegou no período da Idade Média, a Igreja Católica criou, um inferno, que é o purgatório, que vocês já sabem, que já foi falado, já foi ensinado aqui. E esse sistema de ensino da Igreja Católica, o purgatório, que foi o inferno, que eles, na verdade, na teologia católica, quase ninguém é condenado. Você vai ter uma segunda chance para expiar os seus pecados no purgatório. E eles fizeram, de certa forma, um terrorismo muito grande. Inclusive, eles demarcaram as partes do purgatório. Libus Patro e Libus Infanto é a borda do purgatório, a borda do inferno. Então, por exemplo, tem um lugar, os santos que morreram antes de Jesus, na antiga aliança, eles estão na borda esperando ali a justificação. Os crentes que estão vivos aqui, os católicos que estão vivos aqui no pensamento deles, estão rezando suas missas, pagando, porque não é de graça,
tem a missa do sétimo dia, eles pagam as missas para os cardeais, para os padres, para o arcebispo, e quando eles pagam essas missas, essas pessoas estão sendo ali aliviadas dos seus pecados ali, né? As crianças, por exemplo, assim, na doutrina católica, um ponto muito interessante é que o batismo infantil, ele é ensinado, o pedobatismo. Então, quando a criança não é batizada e ela morre, ela não tem direito de ser salva, né? É claro que existe uma divergência entre católicos e católicos. Hoje há um pensamento contrário sobre isso em alguns segmentos da teologia católica. Mas, por exemplo, porque para o católico, o batismo, para você ser salvo, você tem que ser batizado. Se você não for batizado, você não vai ser salvo. Então, ali, essa parte do inferno, libus infantum, essa beira do inferno, a palavra em latim, significa a borda onde as crianças que não foram batizadas estão. Então, eles vão criar departamentos. Essa ideia, você vai saber de onde vem, né? Na verdade, os opositores da imortalidade da alma, os irmãos que acreditam no sono da alma, eles vão dizer que essa ideia de Hades, desse povo aqui, ela é uma camuflagem de judaísmo com platonismo, porque é para o grego que a alma não morre. Inclusive, vão citar um texto de Mateus, que é um texto muito conhecido de Jesus, quando Jesus disse, olha, vocês não têm que temer aquele que só pode matar o corpo, mas vocês têm que temer aquele que pode matar o corpo e também a alma. Baseado nesse texto, eles vão dizer o seguinte, olha, está vendo como a alma não é imortal? Por quê? Porque eles vão partir do pensamento, e eu vou desenvolver aqui, que a alma e o corpo é só uma coisa. E dizer que quando o corpo morre, quando alguém morre, a alma fica vagando e tendo existência sem um corpo, é contrariar os ensinamentos das Escrituras. Só que, como eu disse, tanto a teoria da imortalidade como do sono da alma tem bases e bases e bases. E realmente, irmão, não é um assunto fácil. Então a gente vai tentar aqui, na medida do possível, estar dialogando com esses pensamentos. Olha só. Primeiro, as objeções contra a imortalidade da alma. Depois eu vou falar os pontos a favor. Tem um estudioso chamado Paul Altos. Ele viveu em 1886, viu? Ele titulou alguns pontos sobre a questão da imortalidade da alma, ou do sono da alma. Ele vai dizer o seguinte, preste atenção. Ele vai dizer que a alma está viva fora do corpo, isso é platonismo. Isso está mais para platonismo do que para ensinamento bíblico. Então essas são as objeções que apareceram. Um outro ponto que ele diz é que o homem não pode ser totalmente abençoado sem o corpo. Inclusive, quando eu preguei sobre ressurreição do corpo, eu disse que essa glorificação só se dará na vinda de Cristo, porque Deus não irá criar uma nova criatura, né? Deus não nos fará iguais aos anjos, tanto que Ele quis nos ressuscitar com um corpo. Então esse pessoal diz o seguinte, olha, não tem plenitude da glória de Deus fora do corpo, ou seja, almas vagando por aí dizendo que estão, porque tipo assim, o pessoal que acredita, o pessoal da imortalidade acredita que as almas estão aonde agora? Estão onde? Já estão no céu, os crentes já estão no céu, né? Gozando de alguma plenitude, de alguma alegria com Cristo, mas eles vão fazer objeção, não pode. Tanto que quando o Senhor Jesus esteve após a sua ressurreição e antes da sua ascensão, ele disse o seguinte, ele disse, olha, vocês vão receber um corpo glorificado como o meu corpo. E o corpo de Jesus, ele deu a entender que será um corpo realmente sobrenatural. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Jesus comeu peixe com os apóstolos, ele conseguiu atravessar uma parede. E para que nós, que teremos esse corpo transformado, como Paulo vai trabalhar muito bem nas suas epístolas, conseguimos ter toda essa plenitude de Deus, não pode ser só na alma. Então, se os crentes já estão verdadeiramente com Deus nesse momento nos céus, eles podem até ter uma alegria, um gozo, mas ela não é completa, porque o corpo ainda dorme. Escute isso, são as objeções para você entender. Outro ponto, para que ressuscitar? Eles falam assim, olha, parece meio ilógico. Se eles já estão com Deus, para que vai haver uma ressurreição? Né? Se eles já estão gozando de estar na presença do próprio Pai, eles vão dizer, para que ressuscitar? Para que juízo final? Tipo assim, nós já não estamos aqui com Deus, então quer dizer que a gente vai voltar para lá de novo, para depois ressuscitar de novo com o corpo. Então eles não acham muita lógica nesse pensamento, são as objeções, tá? Outro ponto, a alma, ela morre junto com o corpo, e ela não pode existir sem o mesmo. Essas são as objeções de Paul Altos, um estudioso que levantou
contra a imortalidade da alma. Muito bem. Só que quando vai estudar a palavra Sheol e a palavra Hades, por exemplo, a palavra Sheol, você está cansado de saber que ela pode ter até 3 ou mais significados, dependendo do contexto. Você vai pegar versículos, eu não trouxe que são muito extensivos, a gente não vai ter tempo. Quem dera que a gente pudesse olhar um por um, mas não vai ter tempo. Mas, por exemplo, você vai pegar versículo no Salmo que Sheol é sepultura. Você vai pegar os mesmos versículos no Salmo que Sheol é mundo dos mortos, o além, outro mundo, né? O mundo que não é esse mundo aqui. E você vai pegar Sheol, a mesma palavra que pode ser aplicada como um morto literal. Então, dependendo do contexto, essa palavra pode ser abismo, alguém que morreu ou o mundo dos mortos que ninguém conhece. Eu disse no culto passado que os autores do Novo Testamento pegaram a palavra Hades, expliquei o sentido dessa palavra Hades no pensamento grego, mas disse que eles usaram a palavra Hades, que era grega, com pensamento grego, mas com os conceitos judaicos, ou seja, o mesmo pensamento do Antigo Testamento. Por exemplo, Sheol no Antigo Testamento é o mundo dos mortos onde está todo mundo. Então, na cabeça das pessoas do Antigo Testamento, morreu, está no Sheol. Só que, por exemplo, ninguém sabe onde é esse mundo dos mortos, entendeu? Tanto que, no período intertestamentário, o Sheol já começou a se desenvolver de um abismo, escute, já começou a se desenvolver de um abismo para um abismo dividido. Se você vai na Bíblia, antes do período intertestamentário, Malaquias 435 a.C., até chegar em Mateus, o primeiro, você vai ver que ali está tendo o período do silêncio profético. Então está tendo 400 anos, e nesse inteirinho, a teologia está se desenvolvendo, e já está se entendendo que agora esse Sheol não é só um abismo. Mas se você pegar antes disso nos autores bíblicos, na cabeça deles está todo mundo junto ali, num abismo. Por exemplo, quando você pega o pensamento judaico sobre isso, vai nascer as teorias, porque alguns vão dizer que esse Sheol é um lugar literal, tanto que você vai ver em Isaías capítulo 38, ele colocando porta nesse lugar, e Jesus vai citar esse texto em Mateus capítulo 16, usando a palavra Hades com o mesmo pensamento, dizendo, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A palavra inferno lá é a palavra Hades. Então você pode observar que algumas pessoas vão dizer que o inferno, o Sheol, é um lugar, inclusive que esse lugar tem porta. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque daí vão dizer que o diabo tem a chave. Você está vendo como vai desenvolvendo? Vão dizer que é um lugar literal e que o diabo tem a chave. Só que dentro do próprio judaísmo, tem judeus que acreditam que o Sheol não é um lugar literal, mas ele é um estado onde as pessoas estão. Então são pensamentos e pensamentos e pensamentos. Só que, por exemplo, o que é que o Novo Testamento vai ensinar de conceito? O que é que o Antigo e o Novo Testamento vão ensinar de conceito dessas duas palavras? Sheol e Hades, mundo dos mortos, as duas significam a mesma coisa. Primeiro, escute, as pessoas não saem totalmente da existência após a morte. Desculpe, as pessoas não saem totalmente da existência após a morte, mas vão para o reino dos mortos. Escute, sono da alma, morreu, a alma não pode existir fora do corpo. Então, está morto, a alma parou de existir. Esse é o pensamento. Só que quem acredita na imortalidade da alma está dizendo não. O corpo está lá. Só que a alma está em um outro estado. Se com Deus, céu ou paraíso. Se você é judeu, ela está no seio de Abraão. Se você é cristão, ela está no paraíso. Por exemplo, por que Jesus falou para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Porque Jesus está falando numa linguagem cristã. Mas se Jesus estivesse falando com um judeu, ele dizia, hoje mesmo tu estarás comigo onde? No seio de Abraão. Porque quando o judeu morria, ele ia para onde? O seio de Abraão. O lugar seio de Abraão. A palavra paraíso, ela não tem origem judaica. Essa palavra é uma palavra que os judeus emprestaram do vocabulário persa. E essa palavra paraíso, ela significa, ela tem uma conotação, ela tem um significado de um jardim fechado. Então, Jesus usa, e os autores do Novo Testamento usam essa palavra para falar sobre o lugar do céu. Paulo vai dizer que esse paraíso, na carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, vai dizer que esse paraíso ele vai intitular de terceiro céu. Só que quando você vai estudar um pouco dentro do pensamento de estado intermediário do judaísmo, irmão,
É muita coisa, porque eles acreditam em 7 céus. Só para você ter uma ideia. Por exemplo, o céu que Deus habita, ninguém conseguiu ir lá. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Aquele que habita em luz inacessível, a qual o homem nunca viu e nem pode ver. Então, na cabeça dos autores bíblicos, ninguém é capaz de chegar onde Deus está. E todas as vezes que alguém viu Deus em corpo, com forma humana, João 4, 24, porque Deus não tem corpo, Ele é espírito. Toda vez que alguém viu Deus em forma humana, era Deus de forma antropomórfica, com uma forma humana. E para outros era Cristo pré-encarnado, porque Deus Pai não tem corpo. Quando Isaías viu um homem sentado num alto e sublime trono, era Cristo. Todas as vezes que Moisés viu a costa de quem? Quem é que tem um corpo na Trindade? É Cristo. Então tire essa ideia, eu vi Deus. Primeiro, se você pegar, dá um glória aí para ajudar o pastor. Isso, se você pegar Êxodo capítulo 32, e você vai ver o famoso texto de Moisés falando assim: Senhor, me mostra a tua glória. No mesmo texto tem uma resposta para Moisés. Ele responde: Moisés, ninguém é capaz de ver a minha glória e ficar vivo. Eu vou te mostrar o quê? A minha misericórdia. Então tem uns irmãos aí que gostam de ir para o monte porque eles querem ver Deus. Só que a gente consegue ver Deus aonde, irmão? Através da sua. Você quer ver Deus? Você conhece Ele aqui, ó. Aqui você sabe o que Ele quer, o que Ele faz, seus atributos, quem é Ele, o que Ele gosta, o que Ele vai fazer aqui, viu? Se Ele for te mostrar uma revelação, vai ter que estar embasado aqui. Deus não pode te mostrar nada novo do que está aqui. Pergunte, por quê, pastor? Porque assim foi com o Smith do Mormon. Ele falou: olha, o anjo Moroni apareceu para mim, eu descarto os 66, agora eu crio o Novo Testamento de Jesus Cristo dos últimos dias, o livro dos Mormons. Assim foi com Russell do Testemunho de Jeová, um anjo apareceu para ele. Assim foi com Maomé do islamismo, um anjo apareceu para ele. Você está vendo? Então eu não posso dizer, escute só, um ponto interessante da gente tem que frisar aqui. Isso aqui também vai gerar doutrina, e eu não posso dizer que a minha experiência espiritual é regra para fazer doutrina para a vida de alguém. O que faz doutrina para a nossa vida são as Escrituras. Não interessa se tu está orando 12 anos no monte, 30 anos no monte, a tua experiência não vai fazer doutrina para ninguém. É por isso que Paulo vai trabalhar em Gálatas capítulo 1, depois você dá uma olhada lá. Mas muito bem, outro ponto, escute isso. Os ímpios permanecem no inferno, e o pastor deles, isso é forte, e o pastor deles é o próprio diabo, ou é a própria morte, ou é o próprio inferno. Ponto 3, os justos são confortados. Coloca para mim Lucas capítulo 16, versículo de número 25. Essa famosa parábola do rico e Lázaro, que todo mundo conhece, já vai dar ideia que, para quem acredita na imortalidade da alma, que essas pessoas que estão no céu ou no inferno, elas já estão conscientes, certo? Mas quem já está na parte boa, que é o paraíso para o cristão, olha como ela já está. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente. Os males agora, porém, aqui ele está consolado. Aqui ele está o quê? Dá ideia. Desculpa, eu atropelei todas as vírgulas e pontos, mas desculpe, mas presta atenção. Dá ideia, porque o que me interessa é essa frase aqui, ó. Aqui ele está consolado. Lázaro está na parte boa. A parte boa seria o quê? Seria o quê, pessoal? A parte boa de Lázaro seria a própria presença de Deus. E a própria presença de Deus, quem acredita nisso, pessoal? O pessoal da imortalidade da alma. Só que a galera do sono da alma fala: não, isso aqui é uma parábola. Isso aqui não é literal. Você está vendo? Por quê? Porque para eles isso aqui não aconteceu literalmente. Para eles isso aqui é uma parábola que quer nos ensinar alguma coisa. Eu expliquei o contexto dela no culto passado para você. Outro ponto, escute. Quando você pega esses 3 pontos que eu coloquei, os justos não são confortáveis. Hoje, presta atenção para mim, por favor. A maioria dos estudiosos, eles não são a favor do sono da alma, tá? Que fique bem claro isso. Eles não são a favor. Na verdade, você vai encontrar pouquíssimas pessoas que defendem o sono da alma. A maioria, posso citar alguns para vocês aqui. Por exemplo, vamos conversar com os brasileiros. Augusto Nicodemos, Dr. Hernandes Dias Lopes, acreditam na imortalidade da alma. Vamos pegar estudiosos famosos: William Hendricks, Anthony Hockman, Paulo Anglada, um monte de gente. Imortalidade da alma. Na verdade, hoje, quem adere o pensamento de sono da alma são adventistas e testemunhas de Jeová, tá?
com raríssimas exceções, como, por exemplo, C.H. Dodd, que é um grande estudioso do Novo Testamento, e também J. Jeremias, que é respeitadíssimo, tanto por protestantes como por católicos. Eles também acreditam nesse pensamento. E como eu falei, como não voltou ninguém de lá para contar como é, a gente vai entrar no campo da filosofia. Olhando para a Bíblia Sagrada, você olha, por exemplo, eu gostaria de mostrar esse texto de novo, por favor, coloque para mim. Irmã Natália ou irmã Cássia, quem está aí Coloque para mim esse texto aqui, por favor. Eclesiastes, capítulo de número 9, que é um texto principal. Eclesiastes 9, 5 e 10. Que eles usam para dizer que lá no além não tem ninguém. Por exemplo, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Versículo 10. Por favor. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque no além, essa palavra além aqui é a palavra Sheol no original, tá? Essa palavra além aqui é a palavra Sheol. Olha como ela está sendo traduzida para o nosso português. Ele poderia colocar, porque para o inferno ou para o mundo dos mortos, poderia ser assim, ou para o paraíso, só que ele traduziu como um além. Para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. O texto que você acabou de ler, dá ou não dá a impressão que está todo mundo dormindo lá? Sim ou não? Só que olha esse texto, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Tá, então eles acordaram aqui. 9, 10 e 11, tá? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. 10. Clamaram em grande voz dizendo, olha, os mortos que morreram pela palavra, clamaram. Mas o texto de Eclesiastes não disse que eles estavam no além, não tem ciência, não tem doutrina, não tem nada. Olha o que eles disseram. Até quando, ó soberano Senhor Santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Pode passar o 11. Então cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhe disseram, que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então presta atenção, o sono da alma teve a sua base, Eclesiastes 9, 5 e 10. Mas a imortalidade da alma está dizendo, não, está aqui. Só que esse texto, ele vai trazer uma outra problemática. O que, pastor? Porque quem está pedindo aqui, os mortos que estão pedindo para Deus, eles já estão no céu com Deus, sim ou não? Mas eles estão pedindo vingança. Será que no céu, onde esses mortos estão, não tem paz? Porque, como é que eles estão no céu? Olha isso. Como é que eles estão no céu, perto de Deus, né? Mas eles, mesmo estando no céu, eles estão dizendo, Senhor, julga a nossa causa. Julga, aí vai ter um problema, vai nascer uma pergunta. Lá no céu, que tipo de consciência tu vai ser? Porque tipo assim, irmão, presta atenção, olhe para mim todos, por favor. Isso aqui é complexo, tá? Se esse povo está no céu e existe consciência no céu, é um pouco complicado. Por quê? Porque se a mãe que está no céu agora com Cristo, inclusive ouvindo a minha pregação aqui, viu? E o filho dela está no mundo desviado, como é que ela fica lá? Porque na parábola do rico e Lázaro, olha que ele falou, Senhor, deixa eu voltar. Ele queria voltar, porque eu tenho alguns parentes lá, alguns irmãos lá, que se ouvirem como é aqui, eles vão querer se converter. Só que tem uns pregadores aí que já foram umas vezes no inferno. Você conhece uns do Facebook aí, não já? Aí a imortalidade vai contrapor. Ela vai dizer, não, o fato deles estarem próximos de Deus, essas lembranças da terra vão ser coisas pequenas, porque o fato deles estarem mediante a glória do Senhor não vai fazer com que a tristeza da terra seja maior que a alegria. Só que cadê o respaldo bíblico? Está vendo como entra no campo da filosofia? Porque a gente não sabe absolutamente quase nada sobre esse assunto aqui. São teorias e teorias e pontos. Por exemplo, poderia chegar muito bem aqui com você e falar assim, olha, eu acredito que eles estão dormindo. E citar 1, 2, 3 teorias. E uma pessoa que pensa o contrário, calma, isso aqui não implica na salvação de ninguém, tá? Você crendo que estão conscientes ou estão dormindo, vai para o céu do mesmo jeito. É só para a gente tentar entender o texto bíblico, tá bom? Preste atenção. Então se alguém chegar e falar, não, eles estão acordados. Está aqui textos, por exemplo,
Deixa eu colocar para vocês aqui. Coloque para mim, irmã Natália, por favor, um texto aqui. 2 Coríntios capítulo 5, verso 8. 2 Coríntios capítulo 5, verso 8. Agora esse texto dando base para a imortalidade da alma. 2 Coríntios capítulo 5, verso 8. Entretanto, Paulo falando, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo. Deixar o corpo aqui é o quê? Morrer. É um eufemismo para a morte. Preferindo deixar o corpo, ele está suavizando a palavra, né? Deixar um corpo e habitar com o... No texto, dá ou não dá a impressão que Paulo não vai para o purgatório? Paulo não vai passar no purgatório, até porque purgatório não existe. Não deu glória porque tu não quis nessa, mas tudo bem. Paulo não vai para o Sheol. Na boca de Paulo, a partir do momento que ele morrer, ele vai estar onde? Com o Senhor. Então isso dá a entender o quê? Que a alma de Paulo não está junto com o corpo dormindo. Outro texto, Filipenses capítulo 1, versículo 23. Filipenses capítulo 1, versículo 23. E diz, ora, de um outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Um outro eufemismo para a morte. Partir, estar com Cristo é morrer. Paulo está preso, tá? O versículo vem desde o versículo 21. 21, 22 e 23. A conversa dele com Deus é o contexto. Se a minha estadia aqui em carne for boa, para mim servir o teu reino, eu quero ficar. Mas, se for para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, ou seja, Paulo está dizendo que após a morte ele vai estar com quem? Ele não está dizendo que o corpo dele vai estar dormindo. Ele está dizendo que ele estará com Cristo. Aí vão nascer problemáticas e problemáticas e problemáticas. Uma outra palavra é Lucas 23, 43, todo mundo conhece, pode colocar. Lucas 23, 43. Todo mundo conhece essa aqui, ó. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo dando a entender que naquele mesmo instante, o ladrão que morreu com ele, do lado direito, estaria com ele no que ele chama de paraíso. Tá? Agora preste atenção, a versão Novo Mundo, que é a Bíblia que os testemunhas de Jeová usam, quando chega nesse texto aqui, eles colocam assim, preste atenção. Jesus respondeu, em verdade te digo hoje, vírgula. Muda totalmente o sentido da palavra, tá? Em verdade te digo hoje, vírgula. Só que na nossa tradução, Jesus, porque tipo assim, em verdade te digo hoje, ele está dando garantia de salvação para o ladrão, mas não dizendo que o ladrão vai estar com ele naquele momento. Viu? Por quê? Porque os testemunhos de Jeová acreditam no sono da alma. Você está vendo? Se eu acredito no sono da alma, eu vou interpretar o texto do meu jeito. Só que a interpretação correta do texto é essa interpretação que está aqui. Não tem vírgula. Na verdade, irmão, já até falei isso aqui. Não tem vírgula no texto original. Tem vírgula na tua tradução. Então, ó, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Beleza. Voltando desse princípio aqui, tem um ponto aqui interessante. Irmãos, os católicos dizem que Maria roga por eles. Certo? Sim ou não? Inclusive, eu ainda lembro da reza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezei uma Ave Maria, tu não deu glória porque tu não quis. Eu tomei muito café em missa, irmão, quando eu era criança, viu? Eu ia só por causa da bolacha, eles davam bolacha Maria com kisuke. Ó, todo mundo já tomou. Nosso país é católico, irmão, viu? É difícil ter um que não foi numa missa aqui. Por que eu estou falando isso? Se os crentes estão conscientes, Maria também está. Seria verdade, então, que Maria roga pelos católicos? Porque para você que acredita na imortalidade da alma, você está dizendo que a Virgem Maria está rogando pelos católicos. E aí? Como é que fica essa questão? Só que tem um ponto. Os católicos não acreditam na morte de Maria, tá? Maria não morreu na teologia católica. Maria, da mesma forma que Cristo, ascendeu aos céus. Ela foi arrebatada. Mas para nós acreditamos que ela morreu. Aí nasce a interrogação. Se você acredita que Maria está dormindo, ela não roga por ninguém. Agora, se você acredita que Maria está viva e consciente, então ela deve estar rogando pelos católicos. Como fica essa situação? Outra coisa, se há imortalidade da alma e os crentes estão conscientes, na verdade, será que eles estão em paz nesse momento?
Outra coisa, nós iremos nos conhecer nesse lugar chamado estado intermediário. Presta atenção, tudo que nasce aqui, tudo que eu falei, tudo que você ler, é teoria. Ninguém, já colocaram porta, um disseram que é um estado, outro disseram que é um lugar, outro disseram que, por exemplo, se você for na mitologia grega, você fica, meu Deus, maravilhado. Se você for na teologia católica, meu Deus do céu, você vai dar uma volta ali por vários ambientes. Se você for pegar o pensamento de inferno da Idade Média, idem. Então a gente sabe muito pouco. Na verdade, quem mais ensinou sobre isso nas Escrituras foi o próprio Senhor Jesus, viu? Foi ele que mais falou. Na verdade, você sabia que ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Ele ensinou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Só para você ter uma ideia, viu? Então, nas palavras de Cristo, as palavras de Paulo, as palavras dos evangelistas, a gente pode ter uma noção de como é, mas a verdade vai ser teoria. Aí vai ficar a questão, por exemplo, assim, eu acredito, não vou falar no que eu acredito. Vou dizer que eu estava quase mudando o meu pensamento. Quase, irmão, quase. Porque não tem problema nenhum. Se nos meus estudos eu confirmar que aquilo que eu estava pregando era errado, eu não tenho problema nenhum de mudar. Verdade só existe uma. Sim ou não? Não existem duas verdades, só existe uma verdade. Então, se o texto bíblico, os estudos me comprovaram que eu estava errado, eu estava quase mudando, estava quase. Acho que é porque eu estou lendo muito autor que acredita na imortalidade da alma. Eles estavam quase me convencendo, mas eu peguei um camarada que me deu força novamente. Entendeu? E a gente não sabe. Por quê? Porque tem contrapontos. São pontos e contrapontos. Ah, pastor, eu creio que os irmãos estão dormindo. Amém. Creia no que você quiser crer. Ah, pastor, eu creio que eles estão conscientes e estão sofrendo ou estão felizes. Amém. Creia também da mesma forma. A verdade o estado intermediário, ele existe. Viu? Ele é bíblico. Jesus não inventou isso aqui. Existe um lugar onde esses mortos estão. Ou melhor, a parte imaterial deles está. Se está consciente ou se está morta, eu não sei, né? Mas que existe, existe. Amém, irmão? Tá, beleza. Eu termino aqui falando o seguinte, olha, meu último tópico. Não se preocupe não, que já resolveram o problema. Existe um credo chamado credo apostólico, tá? Esse credo apostólico, por exemplo, a maior tese, olhe para mim, já estou terminando, tá? A maior tese que Cristo desceu ao inferno são 3 textos no Novo Testamento. Romanos capítulo 10, Efésios capítulo 4 e a segunda epístola de Pedro, que Cristo pregou aos espíritos em prisão. São esses 3 textos que são a base mais forte para uma suposta descida de Cristo ao inferno. Ano passado, ano retrasado, eu preguei uma mensagem aqui. Cristo desceu ao inferno, essa mensagem é muito interessante, está lá no meu canal no YouTube, depois você pode dar uma pesquisada, porque eu trago contexto teológico, cultural, histórico, filosófico sobre esse sentido aqui. E esses 3 textos são os textos que ele usa para uma suposta descida de Cristo ao inferno. Por quê? Porque o credo apostólico, que é um credo do século II e século III, inclusive é um credo que a fé de Westminster, o catecismo de Wittenberg aceita como crença, viu? Ele fala que Cristo desceu ao Hades. Então, já passou por formulações, olhe para mim, já passou por formulações esse credo aqui, porque hoje é unânime que os reformadores, quase todos, não acreditam que Cristo desceu ao inferno. Tá? Eles não concordam mais, por exemplo, os reformadores não concordam, a maioria, que Cristo desceu ao inferno. Então, eles queriam reformular esse credo apostólico, porque no credo apostólico creio em Deus Pai, a Santíssima Trindade, creio em Cristo que veio, que encarnou, morreu e que desceu, está dizendo lá. Então, só que como eu falei assim, por exemplo, você está vendo, deixa eu perguntar para você, você me responde, é um assunto fácil? Não, aí eu fico abismado, como é que tem gente que vai para a internet dizer que foi no inferno? Eu vi uma abençoada dizendo que ela foi 7 vezes no inferno e 5 no céu. Viu? Acredite se quiser. Ela gostou mais do inferno, né? Que ela voltou 7 no inferno. Ela foi 7 no inferno e 5 no céu. Eu já vi gente dizendo que foi no inferno e viu piranha de mulher lá no inferno, porque piranha de cabelo de mulher é um demônio. Então, um assunto, irmão,
Um assunto tão complexo que a gente até hoje não tem um martelo, uma batida de martelo definido. As pessoas vão para a rede social, viu? Porque isso aqui você acha que fica feio para quem? Para a classe. Olha, esses evangélicos são tudo burro, tudo ignorante. Claro que eu não estou generalizando, né? Tem muitas pessoas que estudam, mas está aí, ó, por causa desses irmãos, porque irmão, não tem nem pé e nem cabeça isso. Isso é um assunto tão complexo que esteve sobre os concílios, esteve sobre os estudos. Tem gente batendo cabeça para falar disso aqui. Aí a pessoa fala que ela foi no inferno e falou com o diabo lá. Teve um pastor na África que disse que ele matou o diabo. Ri para não chorar, irmão. Ele matou o diabo, viu? Meu irmão do céu, pelo amor de Deus. Lembra que eu preguei, falei do Guiena, o lugar de punição final preparado para o diabo e seus anjos? Ninguém está lá. Preste atenção que o texto de Apocalipse 12, olhe para mim, Apocalipse 9, já vou terminar. Diz que quem tem a chave, porque colocaram até porta no inferno. Talvez um jovem queria ir lá no ITA. Vocês sabem o que é o ITA, né? O parque. Quem foi no ITA? Ó, todo mundo foi no ITA. Vocês estão perdoados. Para ir no ITA gastar 50 conto, vai. Para gastar um lanche ali na frente da igreja, não. Tá bom, tudo bem. Eu fui lá também, mas eu não brinquei não, viu? Não brinquei não, só passei lá. Olha só. Aí o jovem perguntou assim para mim: pastor, eu quero ir lá no ITA. Só que o cara falou que o ITA é do diabo. Falei: meu filho, o diabo não tem nem casa, imagine um parque. Você está entendendo isso? Então, preste atenção. Quem foi que disse para você que o inferno foi o diabo que criou? Quem foi que te disse? Quem foi que te ensinou isso? O inferno foi criado pelo próprio Deus para punir Satanás e os seus anjos e os crentes que querem brincar de ser crente. Viu? O próprio Deus criou. Se é um lugar, se é um estado, aí vai entrar as teorias e teorias. Por exemplo, digamos que os crentes que acreditam na imortalidade da alma agora, que estão no inferno, que estão num lugar de sofrimento, beleza. Deixa eu perguntar para você, seja sincero, irmão, tá? Não precisa você ficar com medo, não. Quem acredita que estão conscientes, levante a mão, por favor. Só uma irmã ali. Tu também, Rafael, acredita? Olha só, eu me surpreendi agora. Quem acredita que eles estão dormindo, levante a mão. Aí a gente tem mais pessoas que acreditam que estão dormindo, né? Tá, beleza. Mas digamos que essas pessoas que estão sem Jesus, que estão conscientes agora, estão num lugar que a gente não sabe, que a gente chama de Hades, de inferno. Beleza. Elas estão sofrendo agora lá, nesse exato momento. Eu esqueci o que eu ia falar. Você acredita nisso? O que era que eu estava falando antes disso? O que era que eu estava falando antes disso? Era uma coisa interessantíssima que eu ia falar. Eu esqueci o que eu ia falar. Acho que não é de Deus, irmão. Amém? Amém. Olha só, eu vou recordar um outro dia e eu falo. Era algo interessante que eu ia falar. Beleza. Mas é isso. A doutrina é verdadeira, ela é bíblica. Existe um lugar de tormento. Ah, lembrei. Lembrei. Só que eu não vou falar. Lembrei, ó. Se eles estão conscientes lá, preste atenção para mim. Se eles estão conscientes lá agora, quem é que está lá? O corpo ou a alma? Porque o corpo está onde? No pó. O tricotômico vai usar um texto de Eclesiastes. O tricotômico é aquele que acredita que o homem é corpo, alma e espírito. O dicotômico é aquele que é corpo e alma e espírito é a mesma coisa. Então o tricotômico vai usar o texto dizendo: olha, o espírito volta ao Pai que deu, o corpo volta para o pó e a alma vai para o julgamento, certo? Então, se o corpo está no pó, quem é que está no inferno consciente agora? A alma. Então, ela está no inferno. Por exemplo, assim, levante a mão e fale a verdade. Quem acredita que o inferno tem fogo? Levante a mão. Bora, fale a verdade, irmão. Você acredita ou não? Tem fogo no inferno? Tá, digamos que o inferno tem fogo, amém? Para que alma queima?
Responda, irmão. A parte material queima? Não queima. Então para que fogo? Te colocaram uma ideia de inferno da Idade Média na tua cabeça. Fogo. Olha como há o contraste. Lugar de fogo e escuridão. Como? Se tem fogo, não tem escuridão. Agora tem um porém. Pastor, fiquei feliz que não tem fogo, olha. Vai. Deixa eu te explicar agora. Agora tem um porém. É muito pior do que fogo. Por quê, pastor? Porque para lá, só para você ter uma ideia, Deus é onipresente. Então os atributos de Deus que estarão no inferno serão a sua ira e a sua justiça. Já pensou, irmão? Então você não vai ter lá no inferno, não tem a parte onipotência, amor, longanimidade, não tem. O que tem lá é ira. E só o fato de você não poder ter comunhão com Deus, aí nós aprendemos, a gente não é aniquilacionista nem universalista, tá? Nós não seguimos essa doutrina aqui. Nós aprendemos que é vida eterna ou juízo eterno, segundo as palavras de Cristo. Você já pensou você passar a eternidade todinha sem sentir Deus na sua vida? Então é muito pior do que fogo. Oxalá, se fosse universalismo ou aniquilacionismo, seria muito melhor. Você ia passar um tempinho lá sofrendo, depois Deus ia te matar, universalista. Ou você ia passar um tempinho sofrendo, depois Deus ia te extinguir, aniquilacionista. Mas não, a Bíblia fala que é sofrimento eterno. Lá o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Uma metáfora que Jesus está usando para falar do Guiena, o lugar de punição final. Olhe para o seu irmão e diga assim: não é para lá que eu quero ir. Tá, aí olhe para ele e responde de volta: mas tu tá como? Porque realmente para lá ninguém quer ir, né? Amém. Canta aí uma música aí, bata uma palma pro Rei Jesus. Só não vai cantar a música de inferno, pelo amor de Deus. A gente estava dando uma aula de homilética outro dia, né? A gente tem um ponto da homilética que a gente trabalha a voz, que é uma das partes principais do sermão. Como é que você vai colocar a sua voz? Aí o professor fala na aula de homilética: olha, quando você for falar de inferno, você não vai chegar no púlpito e vai falar assim: irmãos, porque o inferno, ele é um lugar tão terrível, vai dar até vontade do cara ir para o inferno, se você pregar assim, né? É só uma brincadeira, irmão, só para descontrair. Nós vamos morar na Nova Jerusalém, em nome de Jesus. Canta aí. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A